Esta não é exatamente a minha história, mas fui eu quem acrescentou o detalhe que torna essa história assustadora. Eu costumava estar muito envolvido no grupo de jovens da minha igreja, e todo verão íamos a um acampamento na floresta. Este acampamento fica no meio de uma região agrícola, então há muitos campos onde trabalhadores migrantes encontram emprego. Às vezes, se precisam tomar banho ou pegar água, eles vão para partes isoladas do acampamento e usam as instalações. Algumas pessoas também possuem propriedades ou moram ao redor do acampamento. Nenhuma das pessoas ao redor do acampamento jamais prejudicou um campista, mas todos somos orientados a ter cuidado em geral. Durante um retiro de fim de semana, fiquei acordado até tarde conversando com um grupo de conselheiros e compartilhamos nossas histórias favoritas sobre o acampamento. Um garoto, que chamaremos de Aaron, nos contou uma história sobre um homem que ele encontrou no acampamento. Ele disse que era seu primeiro ano no acampamento e ele não conhecia muito bem o lugar. Ele havia ido com um de seus amigos à cabana da enfermeira para pegar remédio e estava atrasado para uma atividade em grupo. Ao saírem da cabana da enfermeira, encontraram um homem que estava apenas andando pelo acampamento. Perguntaram a ele quem era e pediram direções para o pavilhão. Ele disse que era o marido da enfermeira e que poderia levá-los ao pavilhão. Enquanto Aaron contava essa história, pedi que descrevesse o homem que disse ser o marido da enfermeira, porque havia duas enfermeiras. Uma enfermeira tem cerca de 80 anos e é viúva, e a outra é uma senhora encantadora que frequenta minha igreja. Ele disse que o homem não era muito velho, era realmente alto, careca e com bigode. Aaron então continuou sua história. Ele disse que o homem os guiou por um tempo, até que eventualmente chegaram à entrada de um caminho que levava à floresta. Eles ficaram um pouco preocupados, porque não lembravam dos líderes dizendo que o pavilhão ficava na floresta. Também já estava muito escuro, e o homem era o único com uma lanterna. Mas eles ainda o seguiram pelo caminho na floresta. 1 ou 2 minutos na caminhada, a lanterna do velho homem morreu, deixando-o sem qualquer luz. Os garotos disseram ao homem que iriam voltar ao acampamento para ver se conseguiam encontrar outro líder. O velho homem hesitou, mas eventualmente cedeu e todos voltaram para o acampamento. Ao chegarem de volta ao acampamento, os garotos perguntaram ao homem se ele realmente sabia onde estava o pavilhão. O velho homem apenas olhou para eles e disse: "Sigam o caminho atrás de vocês ao redor daqueles arbustos e está à esquerda." Então, o velho homem deixou os garotos e desapareceu de volta na floresta. Os garotos chegaram ao pavilhão para sua atividade em grupo e apenas acharam que a coisa toda era estranha. Quando Aaron terminou a história, tive uma sensação horrível no fundo do meu estômago. Antes de mencionar que eu conhecia o marido da enfermeira, ele era de altura média, com cabelos grisalhos e sem pelos faciais. Não faço ideia de quem era o homem alto, careca e com bigode que levou os garotos para a floresta escura naquela noite. Quem sabe o que ele estava planejando e o que teria feito se tivesse os levado mais para dentro das árvores. Por favor, me acompanhe nessa história. Isso aconteceu quando eu era criança e eu conferi a história com minha família. Foi em meados dos anos 80. Eu tinha cerca de 7 anos, em casa com 2 das minhas irmãs mais velhas, que tinham 8 e 11 anos, e 2 primas, que tinham 7 e 8 anos. Todas nós, 5 garotas. Minha irmã de 11 anos estava encarregada de nos cuidar. Você precisa imaginar como era nossa casa para entender o que aconteceu. Era uma casa de 2 andares no estilo caixa, com um telhado plano e uma pequena varanda na frente, também com um telhado plano. Eu não me lembro do que estávamos fazendo, mas estávamos todas dentro de casa. Continuávamos ouvindo barulhos vindos do telhado, como passos e o que parecia ser pedras sendo jogadas pelas calhas. Como crianças, achamos que poderia ser um esquilo ou algo assim, mas continuava acontecendo. Então, minha irmã mais velha falou algo sobre talvez alguém ter subido na enorme árvore ao lado da casa e ter subido no telhado.
Ficamos todas assustadas porque sabíamos que havia um ponto de acesso ao telhado no quarto que eu dividia com uma das minhas irmãs. Minha irmã mais velha pediu para minha outra irmã e uma das nossas primas atravessarem a rua até a loja de conveniência e, na volta, olhassem para cima e vissem se podiam ver alguém no telhado. As meninas saíram, caminharam metade do caminho pelo estacionamento e, sendo crianças curiosas, se viraram, olharam para cima e viram um cara com uma daquelas camisas de futebol dos anos 80, estilo Johnny Depp, em A Hora do Pesadelo. Ele estava agachado no telhado. As meninas correram para casa, desesperadas, e contaram para minha irmã mais velha sobre o cara. Ela, em pânico, primeiro foi à casa dos vizinhos para usar o deck deles e tentar ver, mas não conseguiu ver nada. Ela voltou para casa e então chamou a polícia. Parecia que levou uma eternidade para eles chegarem. Quando finalmente chegaram, eu não acho que acreditaram em uma palavra do que dissemos. Um policial dirigiu pela estrada, subiu uma colina, cerca de um quarteirão de distância, para ver se conseguia ver algo. Mas pelo jeito que o telhado era, você não conseguia ver uma pessoa se ela estivesse deitada. Então, esses policiais nos disseram que tínhamos que subir e verificar todos os lugares para ver se encontrávamos alguém. 5 meninas pequenas, de 7 a 11 anos, enviadas para o andar de cima, aterrorizadas e chorando, procurando um homem misterioso. Sabendo sobre o acesso ao telhado, todas choramos, não querendo ir, mas eles disseram que tínhamos que ir. Até hoje, lembro o quanto eu estava assustada. Lembro de olhar, mas quão bem crianças pequenas olham, né? Os policiais não nos ouviram, não verificaram a casa por dentro ou por fora, e então simplesmente foram embora. Estávamos tão assustadas de ficar sozinhas em casa com algum cara lá, sem saber onde ele estava. Não sabíamos se ele estava apenas deitado no telhado, ou se pulou para baixo, ou de alguma forma, entrou e estava se escondendo em algum lugar dentro de casa. Minha mãe finalmente chegou algumas horas depois, e contamos a ela o que aconteceu. Ela nos disse que havia um cadeado no acesso ao telhado, e que ninguém poderia entrar, mas ela verificou mesmo assim. Então, ela foi verificar do lado de fora e havia pegadas claras na terra, bem marcadas, de alguém pulando do telhado para a varanda e depois indo para o canteiro de flores. Minha mãe ficou tão chateada quando percebeu que dissemos a verdade e não fomos acreditadas pela polícia. Fomos à delegacia no dia seguinte e fomos todas separadas e interrogadas. Contamos a mesma história. Minha mãe enfrentou os policiais, um por um. Nunca descobrimos quem era o cara ou por que ele estava lá. Será que ele sabia que era uma casa com 5 pequenas meninas? Durante o verão, eu completei 22 anos. Meu namorado e eu nos mudamos para nosso primeiro apartamento juntos. Era um prédio menor com cerca de 12 unidades e tinha uma mistura eclética de moradores. Todos eram gentis e sempre felizes para trocar uma conversa rápida se nos encontrássemos no corredor ou no estacionamento. Meu namorado, sendo mais sociável do que eu, rapidamente conheceu os nomes e as unidades que pertenciam a cada um. Sendo um jovem, ele frequentemente era solicitado para ajudar a mover móveis ou carregar compras para alguns dos moradores mais velhos. Uma mulher em particular, Lisa, era especialmente falante e parecia encontrar qualquer desculpa para fazer com que meu namorado e eu fossemos ajudar em sua casa. Tendo avós nossos, sabíamos que ela provavelmente queria companhia além de seu gato laranja, então sempre arrumávamos tempo para levar nosso lixo ou carregar sacos de areia para gatos para ela. Um dia, no início de julho, encontramos Lisa enquanto voltávamos da praia. Eu estava descarregando o carro, com a cabeça no banco de trás tentando reunir os itens que haviam caído do saco de praia no chão do carro, quando ouvi a voz de Lisa atrás de mim. "Olá, Jess. Que calor está fazendo hoje, não é?" Eu pulei quando a ouvi. Nunca entendi como essa mulher de 85 anos podia ser tão silenciosa. "Oh, olá, Lisa. Está um calorão." Eu tirei a cabeça do carro e me virei para olhar para ela. Apesar do calor,
Lisa estava usando uma calça jeans, chinelos, uma blusa de gola alta e um suéter de lã. Estranhamente, ela não estava suando. Espero não estar te incomodando. Vi você e Jim da minha janela e queria convidar vocês para o jantar hoje à noite. Meu irmão está vindo hoje, então estou preparando algo especial. Como vocês dois sempre são tão prestativos, quis convidar vocês também. Eu hesitei em responder. Lisa nunca nos havia convidado para jantar antes, nem mencionou um irmão. E na época eu pensei que estava imaginando coisas. Algo parecia estar errado com ela. Ela era vários centímetros mais baixa do que eu, e geralmente olhava para cima e fazia contato visual quando falava. Desta vez, ela estava a vários metros de distância e olhando para o que me parecia ser a lanterna traseira do carro a 2 pés de mim. Naquele momento, eu descartei isso como cansaço do calor. Estava a 32 graus, afinal, e ela parecia estar usando roupas demais para o clima. Justamente quando eu estava prestes a recusar o convite, algo no meu instinto me dizia que seria uma noite para ficar em casa. Meu namorado saiu para fora. Oi, Lisa. Como tem sido seu dia? Jim disse com seu tom amigável habitual. E espero não estar te incomodando. Vi você e Jim da minha janela e queria convidar vocês para o jantar hoje à noite. Meu irmão está vindo hoje, então estou preparando algo especial. Como vocês dois sempre são tão prestativos, quis convidar vocês também. Lisa disse, repetindo exatamente o que tinha acabado de dizer a mim, sem desviar o olhar da lanterna traseira. Claro, iremos. Adoraríamos conhecer seu irmão e experimentar sua comida. Jim, sempre o social, era algo que eu adorava nele quando o conheci, mas havia momentos em que isso realmente me incomodava. Maravilhoso, disse Lisa, com um sorriso no rosto, mas seus olhos ainda estavam fixos naquele olhar inquietante. Nos vemos às 8 horas. Meu irmão chegará tarde, então teremos um jantar tardio. Antes que pudéssemos responder, ela fez uma rápida volta e marchou de volta para o prédio. Meu namorado e eu nos olhamos com expressões de confusão em nossos rostos. Ela parece estranha. Tem certeza de que deveríamos ir? Talvez ela precise descansar, eu disse, tentando encontrar uma desculpa para não ir. É provavelmente só o calor. Você sabe como os idosos ficam. Ela também deve estar um pouco estressada com a visita do irmão. Eu nem sabia que ela tinha um, então deve ser um grande evento. Jim respondeu. Temos que ir. Ela está esperando por nós e não queremos ser rudes. Parece que somos as únicas pessoas com quem ela conversa no prédio. Acho que você está certo. Meu estômago estava se contorcendo só de pensar em passar por uma noite que eu esperava que fosse muito desconfortável. Eu nunca gostei de festas de jantar, e essa estava me dando uma sensação estranha. Descarregamos o carro, e eu dispensei minha ansiedade como um pouco de calor misturado com um pouco de álcool a mais na praia. Uma vez dentro, tomei um banho frio para esfriar e limpar a areia e o mar. Jim e eu tiramos uma soneca de cerca de 1 hora, e às 8 horas, colocamos nossos sapatos e fomos para o apartamento de Lisa. Jim bateu na porta. Aquela sensação estranha voltou, e eu me peguei prendendo a respiração, esperando que por algum motivo, Lisa e seu irmão não abrissem a porta. A maçaneta girou, e Lisa, ainda vestida com suas roupas inusitadamente quentes, disse: Entrem, meu irmão acabou de chegar. Sentem-se na sala de estar. Entramos no apartamento, e assim que estávamos tirando nossos sapatos, um cheiro atingiu meu nariz como nunca antes. Era uma mistura de carne podre e mofo, exacerbado pelo calor de julho. Eu engasguei e lancei um olhar de confusão e preocupação para meu namorado. Ele acenou com a cabeça e sussurrou no meu ouvido. É provavelmente só a caixa de areia do gato em um saco de lixo velho. Você sabe como esse prédio fica no verão sem ar-condicionado. Talvez, eu murmurei de volta. Jim sempre dava o benefício da dúvida às pessoas. Ele realmente era muito gentil e ingênuo às vezes. Com um nó no estômago, Jim e eu fomos para a sala de jantar, esperando ver um homem idoso não banhado sentado no sofá de Lisa. Não estava preparada para o que vi quando viramos a esquina.
Ninguém estava lá. A única coisa viva naquele apartamento, além de Lisa, era seu grande gato laranja sentado na poltrona. "Lisa, Jim, este é meu irmão Daryl", Lisa disse, fazendo um gesto para o gato. Eu apertei a mão de Jim e tentei ao máximo manter um sorriso no rosto. Jim olhou para mim, dessa vez com um olhar de terror e confusão em seu rosto. Eu murmurei a palavra acidente vascular cerebral para ele, e após um momento, ele acenou com a cabeça em concordância. Com o calor e a idade dela, um acidente vascular cerebral era a causa mais provável dessa confusão. Mudando rapidamente de assunto para ver como ela reagiria, eu perguntei: "Lisa, como você está se sentindo? Tem sido difícil lidar com a onda de calor?" "Oh, tem sido terrível. Sempre amei o verão, mas tem sido demais para lidar com esses últimos anos", Lisa disse enquanto estava na porta da cozinha. Eu não conseguia imaginar como ela estava usando tantas roupas. Eu estava começando a suar só de olhar para ela. Foi quando percebi que, apesar do calor e da falta de ar condicionado no nosso prédio, nenhuma única ventilação estava ligada e nenhuma janela estava aberta. "Lisa, você gostaria que eu abrisse uma janela para você? Está realmente abafado com todas essas pessoas aqui?" Jim perguntou. "Não, os insetos entrarão se você abrir a janela", Lisa respondeu, com aquele olhar distante no rosto novamente. Desta vez, ela estava olhando apenas para além de Jim, para uma parede onde suas fotografias estavam penduradas. Jim e eu ignoramos esse deslize como parte do que quer que estivesse acontecendo com ela. Jim fez o sinal de acidente vascular cerebral para mim, e eu concordei novamente. "Lisa, você tem certeza de que está bem? Acho que deveríamos chamar o médico. Acho que o calor pode estar te afetando." Eu disse o mais gentil possível, não querendo perturbá-la e potencialmente piorar a situação. "Estou bem, Jess. Daryl me perguntou a mesma coisa mais cedo. Eu devo estar um pouco cansada do calor, não é mesmo, Daryl?" Enquanto Lisa dizia isso, seu olhar permanecia fixo na parede no fundo da sala. Ela não tinha muitas luzes acesas, apenas uma lâmpada no canto. Era difícil dizer, mas parecia que suas pupilas estavam tão dilatadas que as íris azuis estavam completamente cobertas pelo preto das pupilas. Não houve resposta de Daryl, já que ele não estava lá, apenas o balançar da cauda de seu gato laranja. "Que tal um pouco de jantar? Está pronto e pronto para servir." Lisa virou-se e foi para a cozinha. Jim e eu estávamos começando a ficar realmente perturbados com toda a situação. Pensávamos que era óbvio que ela estava tendo um acidente vascular cerebral, mas além de falar com alguém que não estava lá e usar um suéter no calor insuportável, suas habilidades motoras e fala estavam perfeitamente normais para uma mulher na casa dos 80 anos. "Jim, eu não acho que ela está tendo um acidente vascular cerebral. Acho que algo mais está acontecendo", eu disse ao meu namorado assim que ela saiu. "Vamos esperar mais alguns minutos. Se ela não começar a agir normalmente até o final do jantar, chamaremos uma ambulância." Jim sussurrou para mim enquanto entrávamos na cozinha. O cheiro de quando entramos no apartamento era sufocante. Eu estava ficando mais quente e desconfortável, tonta por respirar superficialmente pela boca, e o suor estava coberto em meu pescoço. Quando entramos na cozinha, a mesa estava posta para 4 pessoas. Não era surpreendente depois do que acabara de ocorrer na sala de estar. Jim e eu tomamos nossos assentos na mesa. O cheiro estava pior agora na cozinha do que tinha sido antes. Ela deve estar realmente atrasada com a caixa de areia e o lixo do gato, eu pensei comigo mesma. O copo na mesa já estava cheio de água. Eu o peguei para dar um gole, mas imediatamente parei quando o copo chegou à minha boca. O copo estava morno devido ao calor e um cheiro azedo de vinagre encheu minha boca quando o abri para dar um gole. Eu rapidamente coloquei o copo de volta na mesa e dei um chute na perna de Jim embaixo da mesa, gesticulando em direção à água com um olhar perturbado no rosto. Jim pegou seu copo, cheirou-o, e eu pensei que ele iria vomitar ali mesmo. O olhar em seu rosto era de puro desgosto. Nesse ponto, Lisa estava de costas para nós,
preparando seus pratos no balcão. De repente, fiquei muito preocupada com o jantar. Se algo estava errado com a água, como seria a comida? Esperei. Jim e eu não dissemos nada. Apenas nos encaramos através da pequena mesa da cozinha, com expressões de ansiedade em nossos rostos. O gato de Lisa pulou na cadeira ao meu lado e soltou um miado baixo. Sua cauda estava balançando. Aqui está o jantar. Preparei especialmente para você, Daryl. Eu sei que é o seu favorito. Lisa virou-se e estava carregando uma grande assadeira. Ela a colocou no centro da mesa. Eu estendi a mão para ajudá-la a evitar que a comida quente se derramasse, mas percebi que a assadeira estava na mesma temperatura que a sala. Não estava quente de jeito nenhum, apesar de ela ter acabado de tirá-la do forno. Lisa se sentou na cadeira, tirou a tampa da assadeira e eu fui recebida com a fonte daquele cheiro terrível. Dentro da assadeira havia um assado com cenouras, batatas e molho, mas estava todo coberto de mofo. Eu quase engasguei e congelei ao lado dele. Seu favorito, certo, Daryl? Lisa disse novamente enquanto pegava a concha e servia 2 grandes porções no prato à frente de seu gato. Eu assisti horrorizada enquanto ela fazia o mesmo para mim. Eu não consegui falar, não consegui me mover, não consegui respirar, sabendo agora de onde aquele cheiro estava vindo. Senti Jim me dar um chute na perna. Nossos olhares se encontraram. Lisa continuou servindo o assado podre para Jim e finalmente para ela mesma. Eu olhei para meu prato. Na luz tênue e no calor do apartamento de Lisa, consegui distinguir pequenos vermes brancos, centenas deles, saindo entre as camadas de carne e vegetais. A carne havia ficado verde e os vegetais estavam pegajosos. Eu fechei os olhos e cobri minha boca e nariz com uma das mãos. Era tudo o que eu podia fazer para não vomitar. Algo estava errado com Lisa. Meus olhos se abriram rapidamente quando ouvi um estrondo. Jim praticamente caiu da cadeira e estava se espremendo em direção à porta. Jess, vamos embora agora, ele disse com uma voz firme e aterrorizada. Eu abri os olhos e pulei da cadeira. Senti Jim pegar minha mão enquanto ele dizia: não olhe, apenas vá. Meu corpo fez exatamente o oposto. Enquanto pegávamos nossos sapatos e arrancávamos a porta aberta, dei uma olhada rápida para trás. Eu olhei de volta e vi o gato de Lisa com o rosto no prato, devorando o prato à sua frente. Mas ainda mais perturbador era Lisa sentada lá, mastigando o assado infestado de vermes, um grande sorriso no rosto, enquanto olhava para o gato e dizia: eu sei, Daryl, é o meu favorito também. Antes de engolir uma grande garfada da carne podre. Jim e eu corremos escada acima e passamos a próxima meia hora vomitando. Depois disso, não conseguimos comer por 2 semanas e acabei jogando fora as roupas que usamos para o apartamento, porque, não importa quantas vezes as lavássemos, eu não conseguia tirar aquele cheiro. Naquela noite, uma vez que paramos de vomitar e conseguimos acalmar o suficiente para conversar, Jim chamou os serviços de emergência e contou o que havia acontecido. Ele disse que nossa vizinha estava mal e que deveriam enviar uma ambulância, assim como alguém dos serviços sociais para verificar a idosa. Alguns dias depois, recebemos a notícia de que Lisa havia sido levada para o pronto-socorro naquela noite e morreu logo depois no hospital. Seu funeral seria realizado no fim de semana seguinte e fomos incentivados a comparecer, já que ela não tinha muita família restante. No dia do funeral, Jim e eu ainda não conseguíamos comer. Vivíamos apenas de café, água e bolachas salgadas desde a noite em que fomos jantar lá. Havíamos esfregado cada centímetro da casa, aberto as janelas e mantido 3 velas aromáticas acesas quase constantemente. Juntamos coragem por respeito à nossa vizinha e fomos ao serviço memorial. Entramos na sala quase vazia na casa funerária para prestar nossos respeitos, e ao olhar para o rosto de Lisa enquanto ela repousava em seu caixão, não pude deixar de me perguntar o que havia acontecido com ela. Por que uma senhora tão gentil teria ido tão longe na fossa de repente? Será que o irmão dela, Daryl, tinha recentemente falecido e talvez ela não conseguisse lidar com o luto? Teria sido um acidente vascular cerebral?
Nunca recebemos uma resposta de ninguém sobre o que realmente aconteceu, mas aprendemos uma coisa no serviço memorial. Enquanto lia o obituário dela, notei que não havia nenhum Daryl listado como parte da família de Lisa. Na verdade, ela tinha apenas uma irmã, que havia morrido de câncer de mama na casa dos 50 anos, 30 anos antes disso. Eu mencionei isso a Jim no caminho de volta para casa e concordamos que era melhor não pensar nisso. Mudamos alguns meses depois. O apartamento tinha sido maravilhoso, mas não havia como ficar naquele prédio depois do que aconteceu. Jim e eu ainda estamos juntos, e ele é tão sociável com os vizinhos quanto sempre foi, mas agora prestamos mais atenção às pessoas idosas que vivem em nosso prédio. Quando eu tinha 7 anos, eu morava na rua 62. Eu tinha um monte de crianças da vizinhança com quem brincava todos os dias, e os dias eram passados patinando, andando de bicicleta e indo de casa em casa brincando com todos os meus amigos. Era 1981 e meus pais eram bastante relaxados quanto a me deixar sair e ficar fora o dia todo até anoitecer. Não me lembro quando vi pela primeira vez o Sr. Hinkle, o velho que morava no final da rua, mas lembro que as outras crianças me alertaram sobre ele. Nunca ande na frente da casa do Sr. Hinkle. Se ele te ver, ele vai sair correndo e te perseguir. O Sr. Hinkle me pegou e tentou me arrastar para dentro da sua casa uma vez, quando eu estava pegando meu frisbee do seu jardim. O Sr. Hinkle é o homem mais malvado do mundo. O Sr. Hinkle odeia crianças. Depois de ouvir tudo isso, eu estava com medo, mas também intrigada. Eu me perguntava se ele realmente era tão malvado quanto disseram. Ele realmente tentaria nos perseguir? Então, com o tempo, todos nós ficamos um pouco mais corajosos e começamos a andar na frente da sua casa. Nada aconteceu nas primeiras 4 vezes que fizemos isso, mas na 5ª vez, ouvi a porta de tela abrir e lá estava ele. Vi um velho baixo, careca e enrugado, segurando uma bengala de madeira levantada sobre a cabeça, gritando para nós, crianças, sairmos da sua propriedade. Ele não era rápido, mas começou a se arrastar para fora da porta em nossa direção. Notei que ele estava usando chinelos e fiquei surpresa com isso por algum motivo, mas então todos nós corremos tão rápido quanto pudemos para nos afastar dali. Quando estávamos no final da rua, paramos de correr e começamos a rir e conversar animadamente sobre o que acabara de acontecer. Era como ver o Pé Grande ou um lobisomem e superá-los. Ver um velho tão frágil e lento nos fez sentir que ele não poderia nos fazer nada. Então, depois de alguns dias, decidimos aumentar um pouco o desafio com nossa fascinação por ele. Eu desafio você a bater na porta do Sr. Hinkle. Esse desafio rolou entre todas as crianças por cerca de 2 dias, antes que alguém finalmente fosse corajoso o suficiente para tentar. Era o Mikey, o menino mais velho de 10 anos. Enquanto todos nós observávamos da segurança de alguns arbustos do outro lado da rua, nenhum de nós respirava enquanto Mikey se aproximava da entrada do Sr. Hinkle. Meu estômago estava na garganta enquanto Mikey se aproximava da varanda e da porta da frente. Justo quando Mikey estendeu o braço para bater na porta, o Sr. Hinkle abriu a porta mais rápido do que imaginávamos possível e agarrou Mikey pelo braço. Ouvimos ele gritando com um menino, que pulava tentando se afastar. Todos nós gritamos e corremos em todas as direções para as nossas casas. Eu corri tão rápido que nunca olhei para trás. Ao entrar em casa, ofegante, contando à minha mãe sobre o sequestro que acabara de presenciar, ela claramente não acreditou em mim e me disse que eu deveria ter vergonha de incomodar um velhinho. Fui então proibida de ir à casa do Sr. Hinkle novamente e mandada para o meu quarto. Enquanto eu estava sentada na minha cama, só conseguia imaginar o que estava acontecendo com o Mikey. No dia seguinte, enquanto andava de bicicleta pela calçada, lá estava o Mikey. Eu corri até ele para perguntar o que tinha acontecido. Ele me arrastou para dentro da casa dele e estava rindo porque eu não conseguia escapar.
Ele tinha uma pegada de ferro no meu pulso, mas meus irmãos me ensinaram a lutar. Então eu dei um chute bem no joelho dele e ele me soltou. Ele estava curvado, então eu sabia que devia ter doído. Minha mãe foi falar com ele depois que eu contei a ela o que aconteceu. Ela disse que iria chamar a polícia se nós voltássemos perto da casa dele, então eu estou basicamente de castigo. Uau, eu também, eu disse. Depois disso, todos nós deixamos o velho em paz. Não valia a pena, e depois de ver o Mike ser agarrado, era muito assustador mexer com ele. Então a vida seguiu em frente. Meses se passaram. Eu só vi o Sr. Hinkle mais uma vez, quando uma enfermeira estava ajudando-o a sair do carro e a entrar em casa. Parecia que ele tinha uma enfermeira com ele o tempo todo. Então todos nós supusemos que ele estava realmente doente. Mas como eu disse, a vida continuou e esquecemos do malvado Sr. Hinkle até um dia em outubro. Era cerca de 2 semanas antes do Halloween, e todas as crianças estavam totalmente animadas. O bairro estava decorado e falávamos sobre a distribuição de doces, quais casas eram as melhores e quais fantasias iríamos usar. Brincando em algum lugar no meio da rua, finalmente olhamos e notamos que o Sr. Hinkle estava sentado em uma cadeira de jardim no meio da entrada da sua garagem. Ele nunca saía de casa, então isso era definitivamente fora do comum. Ele estava usando um grande chapéu marrom, uma jaqueta bege e calças, e sapatos de couro marrons. Sua bengala estava repousando contra a perna e em seu colo havia uma enorme tigela de ponche cheia até a borda com doces. Nós o observamos por 1 minuto até que ele olhou para nós e sorriu. "Meus jovens, venham pegar alguns doces", ele gritou, e então riu para si mesmo, mas continuou sorrindo, um sorriso estranho demais. Instantaneamente, parecia uma armadilha. Nos agrupamos e discutimos. "Devemos ir lá?" "Não, mas ele tem todos aqueles doces. É uma pegadinha." "Eu não sei. Vamos apenas caminhar até lá, mas não cruzamos a rua." Finalmente, todos concordamos. Caminhamos lentamente até o final da rua, fazendo questão de ficar do lado oposto da rua da casa dele. "Sim, venham pegar doces", ele gritou quando nos viu se aproximando. Era completamente e totalmente estranho. Todos nós sabíamos que não estava certo, mas a tentação dos doces era forte demais para todos nós. Precisávamos saber qual era a pegadinha. Finalmente, estávamos diretamente do outro lado da rua do Sr. Hinkle. "Venham pegar doces", ele continuava gritando. O Mike finalmente deu de ombros e foi até lá. O Sr. Hinkle apenas sorriu e acenou com a cabeça, e Mike pegou um chocolate da tigela de ponche. Ele ficou lá e abriu o chocolate, e o Sr. Hinkle, aparentemente entendendo que Mike era o cobaia, disse: "Viu? Não quer alguns doces?" Minha amiga Beth então foi até lá e pegou um doce. Ela ficou lá e comeu. Eu e Angela trocamos olhares e sorrimos. "Sim, tudo bem." Corremos para a rua e pegamos alguns doces. O Sr. Hinkle disse: "Peguem mais." Enquanto nos aglomerávamos ao redor da tigela de ponche, cada um de nós pegando mais doces, o Sr. Hinkle tinha pegado sua bengala sem que nós percebêssemos. Ele riu, enquanto começava a bater em nossas cabeças com sua bengala. "Peguem alguns doces." O Sr. Hinkle gritava e ria, enquanto balançava a bengala tentando nos atingir novamente. Ficamos todos estonteados, mas gritamos e corremos para longe o suficiente para que ele não pudesse nos alcançar. Ficamos lá, assistindo-o confusos sobre por que aquele velhinho estava tão louco. Finalmente, sua enfermeira saiu e disse: "Sr. Hinkle, entre em casa e deixe essas crianças em paz." E ela se inclinou para puxá-lo para fora da cadeira, movendo os doces para o chão. O Sr. Hinkle ainda estava rindo descontroladamente e balançando a bengala para o céu enquanto ela o conduzia para dentro. Todos nós fomos para casa em silêncio, nos perguntando o que tinha acabado de acontecer. Muito jovens para entender, 2 noites antes do Halloween, ouvi sirenes. Olhei pela minha janela e vi uma ambulância indo pela rua
e parando em frente à casa do Sr. Hinkle. Vi muita agitação, mas não sabia o que estava acontecendo. Descobri no dia seguinte que o Sr. Hinkle havia morrido. Eu estava triste, mas perturbada, e não sabia por quê. A noite de Halloween foi um sucesso, e depois de comer doces e assistir todos os desenhos animados de Halloween, finalmente fui para a cama. Acordei com uma forte tempestade. Minha cama estava diretamente embaixo da minha janela, e quando eu estava deitada, conseguia ver o exterior. Relâmpagos iluminavam o céu, e eu vi o Sr. Hinkle me olhando através da minha janela. Ele estava usando seu grande chapéu marrom e batia sua bengala contra a minha janela, com aquele sorriso nauseante e olhos loucos. "Você pegou alguns doces, não é, sua menininha suja?" Ele disse com uma voz cantada. Eu gritei e chorei pela minha mãe enquanto corria para fora do meu quarto. Meus pais rolaram os olhos, achando que era apenas açúcar demais e imaginação exagerada. Mas eu recusei dormir no meu quarto por uma semana depois disso. No dia seguinte, todos os meus amigos falaram sobre o pesadelo terrível que tiveram sobre o Sr. Hinkle, do lado de fora da janela deles. Cada um de nós teve a mesma experiência. Todos pareciam aceitar isso como apenas um pesadelo compartilhado ruim. Eu fui a única que sempre se perguntou o que realmente aconteceu. Eu estava dormindo? O que era aquela coisa do lado de fora da minha janela? Eu vivo em uma pequena cidade rural no sudoeste de Ontário, chamada Tillsonburg, no coração da região do tabaco. Fui nascido e criado em Norfolk County, e desde então vivi em várias partes da província. Meu cantinho tranquilo na floresta é, sem sombra de dúvida, tão bizarro quanto isolado. Não é isolado em um sentido físico, mas sim no sentido de que sempre foi e sempre será uma área rural com terras agrícolas, salpicada de florestas carolinas, pequenas cidades e o tipo de autodesprezo que só se encontra no interior ou em pequenas cidades das quais ninguém consegue escapar. Agora, como na maioria das pequenas comunidades, a crença no paranormal é bastante comum. Essas coisas podem ser facilmente explicadas. Historicamente, as comunidades rurais tendem a se apegar ao sobrenatural, e o tédio esmagador que as pequenas comunidades enfrentam frequentemente apresenta uma oportunidade de ouro para uma história. Devido a um evento traumático envolvendo um sequestro de carro violento, eu me mudei para a casa da família da minha namorada há cerca de 6 meses. Eu ouvi inúmeras histórias sobre encontros fantasmagóricos nesta casa de minha namorada anteriormente, o que geralmente me deixava em uma combinação estranha de crença sincera, ceticismo e curiosidade. Isso até eu começar a ter experiências próprias. Meu primeiro encontro na casa foi 6 meses antes de eu me mudar. Minha namorada, como eu disse, me contou muitas histórias sobre as entidades que encontrou aqui. E embora suas experiências coincidam com as experiências de seus pais na casa, ela tem de longe os encontros mais frequentes. Segundo ela, há 3 entidades ativas em sua casa: uma mulher idosa que morava aqui na década de 30, uma energia masculina alta e robusta, e o que chamamos de menino rastejante. Enquanto ela tem certeza da identidade da mulher, nunca teve total certeza se os 2 últimos são realmente 2 entidades separadas. Se o menino rastejante é o mesmo que o homem alto, não está claro. Não sabemos exatamente por que ele rasteja, se é para nos assustar, ou se ele era apenas um pobre homem que teve as pernas esmagadas por algum equipamento agrícola. Estávamos sentados na sala de estar nas primeiras horas da manhã, talvez 1 ou 2 da manhã. Até hoje, ela tenta demais ficar acordada comigo. O silêncio impecável de uma casa quase adormecida é uma perspectiva atraente para os introvertidos. Estávamos sentados assistindo TV quando ela começou a se queixar de ver neblinas, geralmente indicativas de uma enxaqueca. Alguns minutos depois, eu também comecei a vê-las. "Isso acontece aqui embaixo à noite", ela me disse. "Às vezes eu acho que é apenas uma enxaqueca, mas às vezes outras pessoas também veem." 5 ou 10 minutos depois, eu olhei para a sala de jantar adjacente, e não é que eu também vi.
É difícil descrever com precisão, mas vou tentar. Você verá um movimento no canto do seu olho. Uma massa branca sem forma aparecerá na sua periferia, geralmente passando rapidamente ou desaparecendo assim que você vira a cabeça. Às vezes você nem mesmo registra isso, pois pode se assemelhar a uma enxaqueca iminente ou a exaustão. Mas se você prestar atenção ao ambiente ao seu redor, não é nada normal. Enquanto estávamos lá, eu olhei para a sala de jantar e notei que algo estava estranho. Era como se a sala estivesse distorcida, como se a sala e todos os seus conteúdos estivessem vibrando, e essa vibração fazia tudo simplesmente balançar. Ver isso, qualquer mente racional na era moderna provavelmente pensaria em um vazamento de gás como uma explicação provável para isso, mas eu juro que nossos detectores de monóxido de carbono e gás estão funcionando. Se houvesse um vazamento de gás na casa grande o suficiente para distorcer a aparência de toda uma sala, todos nós estaríamos mortos. Então estávamos lá, apenas assistindo e se perguntando o que poderia causar isso, quando de repente vem a sensação inconfundível de estar sendo observado. Minha namorada, de repente, desvia o olhar para baixo da mesa. Sim, eu olhei, sem saber o que estava vendo. Eu poderia jurar que vi uma borrão ao longo do chão sob a mesa da sala de jantar. Foi então que ela me disse que viu algo rastejando pelo chão e aparentemente se escondendo. De qualquer forma, já havia desaparecido, mas a sensação de estar sendo observado ainda estava muito presente. O tempo passou e voltamos ao que estávamos fazendo. Eu levantei para pegar um refil e sentei novamente, pegando o controle remoto, mas derrubando-o. Ao me inclinar para pegar o controle remoto ao lado da poltrona, eu vi algo que mal consigo acreditar. Enquanto pego o controle remoto, vejo algo debaixo do sofá, algo se movendo. Eu me concentro no que estou vendo e meu cérebro finalmente registra o que é. Um braço. Um braço fino e pálido, com o que eu só posso descrever como pele prateada e putrefata, enquanto ele se arrasta de volta para debaixo do sofá. Todos os filmes de terror da Terra nos prepararam para essa situação. Nada de bom vem para aqueles que olham, então não olhamos. Mas a curiosidade ainda ficou comigo. 6 meses depois de eu ter me mudado, estávamos sentados na varanda da frente no calor do verão, conversando sobre qualquer coisa, quando o assunto virou para fantasmas. Como eu disse, quase qualquer pessoa que mora aqui vai te contar uma história de fantasma se você conversar com ela por tempo suficiente. Essa conversa em particular envolvia a estátua assustadora da Virgem Maria na igreja do outro lado da rua. Em algum momento da conversa, o filho dela, que havia acabado de completar 10 anos, olha para nós e diz: "Uma vez, eu vi um homem sem pernas, e ele estava rastejando na frente da nossa casa, vindo do hospital em direção à igreja.